A história bíblica do Grande Dilúvio e da Arca de Noé é sem dúvida uma das narrativas mais conhecidas no mundo. Com significado religioso para cristãos, muçulmanos, judeus e membros da fé Bahá'í, a história de Noé conseguiu sobreviver por milhares de anos. Mas se isso for verdade, onde está a prova arqueológica? Poderia uma arca antiga estar em algum lugar do mundo esperando para ser encontrada? Esta é a pergunta que uma expedição se propôs a responder, e o que eles descobriram pode mudar a maneira de ver o mundo para sempre. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Maurício E Calixto. o meu é Matheus Araújo. E hoje iremos falar sobre a descoberta da Arca de Noé e o Dilúvio, uma das histórias mais conhecidas do mundo inteiro. Mas antes de assistir ao vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar. Temos visto que 70% dos que se assistem ainda não são inscritos. Se inscreva aí pessoal e ajude a divulgar o nosso canal. E vamos ao vídeo. Roda a vinheta! O Dilúvio. Até o século XVIII, era aceita a história bíblica do dilúvio como um relato preciso de eventos históricos. Ao longo dos anos, no entanto, à medida que o conhecimento científico se expandiu, a maioria das pessoas passou a ver a narrativa bíblica do dilúvio como simbólica e não factual. Mas, embora a ciência nos diga que a história da criação descrita na Bíblia não combine totalmente com o que sabemos cientificamente, todavia, também não pode provar que seja mentira. O que há são apenas dúvidas e não conclusões sobre o tema em questão. Temos aí um embate, entre a fé e a razão. Né? O Monte Ararat. Na narrativa bíblica do dilúvio, depois que as chuvas terminaram e as águas começaram a diminuir, diz que Noé pousou sua arca nas montanhas Ararat, onde, depois de liberar um corvo e uma pomba, ele finalmente abriu a embarcação gigante e soltou o resto dos animais que ali estavam. Das encostas da montanha, os animais se espalharam por toda a terra vazia e, junto com Noé e sua prole, a repovoaram. Mas enquanto permanece sem resposta, a questão de saber se a Arca de Noé realmente aterrissou em Ararat, uma coisa é verdade: o Monte Ararat é real. E as pessoas que vivem perto dele afirmam que é o local de descanso final da Arca por séculos. É nesse local que, em 2009, uma expedição chegou com a esperança de descobrir vestígios arqueológicos da história bíblica. Só que eles não foram os primeiros. O pico mais alto da Turquia, o Monte Ararat. O Monte Ararat, o pico mais alto da Turquia, é o principal símbolo nacional da Armênia, sendo considerado pelos armênios uma montanha sagrada. Com 5.137 metros de altura, Ararat é um dos 50 picos mais proeminentes do mundo e ostenta neve perpétua, fato que significa que, apesar das lendas da arca ter pousado em algum lugar nas encostas, o local permaneceu praticamente inexplorado ao longo dos anos. A primeira ascensão registrada ao seu cume ocorreu apenas em 1829, embora as pessoas tentassem atingir seu pico desde pelo menos a Idade Média. Expedições anteriores. Talvez a pessoa mais famosa por ter explorado o Ararat na antiguidade tenha sido Marco Polo, que descreve a montanha em seu famoso livro As Viagens de Marco Polo. Mas enquanto as alegações feitas por quase 2 milênios de que a arca estaria no Monte Ararat, para todos verem, a exploração, a montanha, começou apenas no século XIX. Em 1829, o Dr. Frederic Parrot, que havia escalado a montanha, escreveu que todos os armênios estão firmemente convencidos de que a Arca de Noé permanece até hoje no topo do Ararat e que, para preservá-la, nenhum ser humano tem a permissão de abordá-la. Quase 50 anos depois, outro explorador, chamado James Brace, faria uma descoberta que ecoaria por todo o mundo. A descoberta de James Brace. Em 1876, James Brace, professor de Direito Civil em Oxford, quem também trabalhou como historiador, estadista, diplomata e explorador, começou a escalar o Monte Ararat em uma missão de investigação. Embora ele não tenha conseguido chegar ao topo, ele conseguiu subir além da linha das árvores, na encosta fria e desolada, que ele encontrou algo que abalaria profundamente a comunidade e as pesquisas. A viga de madeira. Quando Brace subiu ao Monte Ararat, olhou para os lados e não viu nada além de pedras e pedregulhos ao seu redor. Mas enquanto ele continuou a subir, de repente, algo chamou sua atenção. Lá, entre as rochas, onde era muito frio e difícil para qualquer coisa crescer, ele encontrou uma antiga viga de madeira. Era muito grande e pesada para alguém ter acabado de carregar. E ninguém tinha subido a montanha há muito tempo.
Brace concluiu que não poderia ser mais do que uma parte da arca, e ao retornar à Inglaterra, sua descoberta anunciaria uma nova era de expedições à montanha. Mas foi apenas em 2009 que algo de interessante seria realmente encontrado: evidências falsas. A descoberta de Brace foi emocionante, mas de modo algum provou que a arca realmente tenha sido encontrada. Ao longo dos anos, muitos exploradores alegaram ter encontrado a arca, ou evidências delas, e mais tarde foi comprovado que estavam todas erradas. Infelizmente, né? Infelizmente, depois de tanto esforço. Tanto esforço, não acabou em nada. Na década de 1960, um homem chamado Ron Reed viu uma foto de um local situado a 29 quilômetros do sul ao pico da montanha Ararat, que apresentava uma estranha semelhança com a estrutura de um barco. O duro pinar. No relato bíblico do dilúvio e da Arca de Noé, é citado o local de descanso final da Arca de Noé, era nas montanhas de Ararat. No entanto, existe apenas um Monte Ararat no mundo. Então, como é que isso pode ser explicado? Enquanto que muitas pessoas acreditam que a arca realmente repousa sobre o pico do Monte Ararat, alguns estudiosos da Bíblia sustentam que Ararat era a região inteira na qual o moderno Monte Ararat reside, e que a arca poderia ter sido colocada em qualquer um dos muitos picos das cadeias montanhosas da região. Um desses picos, situados a 30 quilômetros ao sul do Monte Ararat, é conhecido como Duro Pinar, e quando você olha para ele, é impossível negar que tanto a sua forma e seu tamanho correspondem ao que acreditamos ser a arca. A intenção de Ron Reed era provar que esta era de fato a arca. Juntando-se à busca. Em 1985, Reed se juntou a David Fasold, ex-oficial da Marinha Americana dos Estados Unidos e especialista em salvamento, além do geofísico John Baldwin. Assim que Fasold viu o local, ele exclamou que era, aos seus olhos, um naufrágio. Usando tecnologia controversa conhecida como gerador de frequência, Fasold e a sua equipe afirmaram que suas varreduras revelaram uma estrutura interna regular com um comprimento e formação de 164 metros, próximo aos 300 côvados descritos na Bíblia, correspondente a 157 metros hoje. Mas foi outra descoberta muito mais tangível que realmente os empolgou. As pedras Drogues. Enquanto examinavam o campo em busca de evidências adicionais, White e Fasold fizeram uma descoberta interessante: pedras antigas com grandes buracos esculpidas nelas. Fasold postulou que era drogues, um tipo de âncora que grandes navios lançam até hoje durante tempestades para ajudar a estabilidade e manter o curso diante dos ventos fortes e correntes velozes. Devido às suas origens extremamente antigas e como as pedras foram encontradas a muitos quilômetros de qualquer grande corpo de água, Fasold concluiu que elas deviam pertencer à arca. Mas, apesar da emocionante descoberta, sua teoria seria rejeitada. Depois de tanta luta, Não é, rapaz? foi rejeitada. Coitado, bichinho. Mas o que poderia fazer alguém acreditar que a Arca de Noé era real? A expedição NAMI. Em 2007, estabeleceu-se uma expedição conjunta entre Turquia e Hong Kong para escalar o Monte Ararat em busca de novas evidências do mito da Arca. Conhecida como Expedição NAMI, sua busca para encontrar vestígios arqueológicos do navio antigo era ambiciosa, não apenas por causa do mito, mas também porque o tempo nevado da montanha e o terreno faziam a escalada sumamente traiçoeira e perigosa. Mais do que isso, porém, havia um outro grande problema ao escalar o Ararat. Hoje, o Ararat é uma zona militar altamente regulamentada e fechada. Sem falar que é uma região selvagem, né? Pode ter muitos animais, muitos perigos, né? Continuando as buscas. Depois de eles conseguirem obter a rara avis Ararat, a expedição NAMI, com a ajuda de um guia local, começou a escalar a montanha elevada. O tempo estava contra eles, os ventos sopravam em seus rostos, mas eles estavam determinados. Tinha certeza de que havia algo lá em cima, e nenhuma nevasca, tempestade, neve ou qualquer outro obstáculo nos impediria de explorar a montanha até que encontrasse uma pista apontando-os na direção da arca. Encontrando a caverna. Após muitos dias de escalada angustiante e alguns telefonemas com a força militar local, a expedição NAMI tropeçou com algo surpreendente. A uma altitude de 4.000 metros, eles acharam uma caverna. Não era a própria caverna que tinha os surpreendido, mas o que eles encontraram dentro dela.
Quando a expedição entrou no espaço fechado, deixando as neves para trás, seus olhos se arregalaram em descrenças, infelizmente. Amostras misteriosas. Ao entrar na caverna, a equipe não podia acreditar no que os seus olhos viam. Para determinar se a estrutura de madeira descoberta pela expedição de Nami realmente fazia parte da arca, havia várias questões que os pesquisadores deveriam responder. Primeiro, eles teriam que estabelecer a idade da madeira. A equipe estimou a idade da madeira em cerca de 4.800 anos. Imagina aí, uma madeira resiste 4.800 anos. Madeira boa, ele também antigamente. Boa, viu? É. Mas que tipo de madeira era essa? No relato bíblico, a arca era feita de madeira de gopher. Mas gopher é uma palavra misteriosa que não se repete em nenhum outro lugar na Bíblia ou na língua hebraica e que tem sido objeto de muito debate. A madeira que a equipe encontrou poderia lançar luz sobre o mistério? Existem algumas hipóteses que postulam que a madeira de gopher era um tipo especial de árvore. Se isso for verdade e a expedição da Nami realmente encontrou remanescentes da arca, a análise da madeira poderia ajudar a lançar luz sobre essa questão secular. Ou também eles poderiam chamar de uma forma, de gopher e a gente conhecer como outra árvore. Outra árvore, exatamente. Prova de vídeo e uma possível farsa. Embora a expedição da Nami tenha retornado de sua execução ao Monte Ararat, em 2007 foi apenas em 2010 que eles divulgaram vídeos de suas descobertas. Quando finalmente lançaram a documentação em vídeo de suas descobertas, no entanto, fizeram um grande estrago. Especialistas de todo o mundo correram para analisar as imagens, mas logo surgiu a evidência de que tudo não passaria de uma farsa. Logo após a Nami divulgar a documentação em vídeos de suas descobertas, os críticos começaram a afirmar que suas descobertas nada mais eram do que uma brincadeira elaborada. Infelizmente, né? Felizmente. Alguns alegaram que a estrutura de vigas de madeira que eles encontraram era feita de madeira recuperada de uma antiga estrutura de madeira às margens do Mar Negro, que teria sido trazido ao local pelos guias anteriormente, para que eles pudessem encontrar alguma coisa. Ou seja, eles armaram todo o cenário para depois dessa notícia encontramos os vestígios da arca para ganhar recurso em cima. Ixi, cara, que feio. Isto poderia ser? Tendo fé. Os críticos que questionam os eventos do dilúvio geralmente se baseiam apenas no método científico. Mas para muitos, a verdade dos eventos na Bíblia não é limitada por tais restrições. Para as pessoas de fé, a versão literal dos eventos do dilúvio e da Arca de Noé poderia muito bem ter acontecido mesmo sem as evidências científicas para comprová-los. Tipo, cara, você acredita no que você quer, né? Exatamente isso. O Criador é todo poderoso e poderia ter criado circunstâncias que não conseguimos detectar. E embora essa abordagem possa e deva ser respeitada, é difícil considerá-la ao entregar ferramentas de pesquisa científicas. Futuras expedições. Sempre estão sendo planejadas expedições ao Monte Ararat, na esperança de descobrir a arca por arqueólogos, crentes e aventureiros de todos os tipos. Mas, como dissemos, obter o visto Ararat não é tarefa fácil, e após a expedição de Nami, pode se tornar ainda mais difícil. Embora as boas intenções, o Nami fez algo que irritou as autoridades turcas e que pode ter repercussões para todos os futuros pesquisadores que gostariam de visitar a área. Descobrindo a verdade. Se eles acabarem tendo sucesso ou não, o objetivo da Nami de provar ou refutar a existência da arca é algo que ocorre no mundo todo. A história da arca conseguiu inspirar e deslumbrar as pessoas por inúmeras gerações, superando barreiras culturais e linguísticas e desafiando o próprio tempo. E também foi até alvo de filmes e séries, não é? Exatamente, a partir dessas descobertas, ou faz descobertas arqueológicas, né? Bom, gente, provar que isso é verdade seria adicionar um capítulo importante a uma tradição milenar. Podemos ainda encontrar? Embora as descobertas de Nami sejam altamente contestadas, isso não significa que a arca nunca será encontrada. Embora continue sendo um tópico altamente controverso no campo da arqueologia, não temos dúvida de que as pessoas continuarão a procurar a antiga estrutura de madeira na esperança de tornar essa história sem idade, mais próximas e mais real. E um dia, quem sabe, né? Vai que encontre. Já que encontre, né? Talvez uma expedição como a da Nami surpreenderia a todos nós. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos e não deixe de comentar aqui embaixo. Valeu!